23 de janeiro de 2021. Em sonhos, estava em um lugar onde via diante de mim como construíam máquinas de equipamentos pesados, jogavam concreto no chão e muitos operários o espalhavam para fazer uma rua. Enquanto eu observava isso e os trabalhadores, logo percebi que um dos trabalhadores era o ex-presidente Trump e vi como ele, com uma pá, também estava trabalhando nisso e outros vieram atrás dele, chicoteando-o para que seguisse em frente. Este, de vez em quando, parava e dizia: religião e Estado juntos, e chorava. E logo dizia: economia e liberdade de consciência, tudo abaixo, a miséria chegou. E voltava a chorar novamente. Então eu vi ele passar por aquele longo caminho que foi feito rapidamente, só com material de cimento, porque eu não vi colocando vergalhões ou moldagem, só jogavam o cimento e assim ficava poroso ou fora do quadrado. Mas pelo que vi, isso não importava para eles. O importante era avançar. A cena mudou e vi muitos pais oprimidos pelas matérias de seus filhos. Eles foram obrigados a dar aos seus filhos lições que não eram importantes no âmbito espiritual e até mesmo perigosas para o âmbito espiritual. Mas isso era o exigido por lei e eles choravam. Mas eles tinham que fazer isso se não quisessem que seus filhos fossem tirados deles. Nessas cidades onde isso acontecia, havia caos por toda parte e, ao mesmo tempo, a lei oprimia os pais com filhos em idade escolar. Então me foi dito: tudo isso acontece por conta da desobediência, da procrastinação e presunção. A cena mudou e vi enormes cestos de livros e entre eles vi Bíblias. Eu vi como os pais agarraram todos os livros, mas nenhum pegou as Bíblias. Quando terminaram de pegar, só ficaram as Bíblias ali. Então me foi dito: rejeitada entre todas, essa é a que porta a real educação. Sua escrita, sua leitura, sua matemática, sua ciência e história reais, sua tradução da língua e sua real compreensão tornarão sábios para esta vida e para o futuro iminente a todos que a lerem e internalizarem, mas aqui está rejeitada por aqueles que afirmam ser meu povo. Fui então levada a uma igreja e lá o que foi apoiado também foi a educação convencional. E todos caminhavam nessa direção como entidades não pensantes. O protocolo, dentro desta, criava tolos e pessoas impiedosas, longe da verdade e perto da ganância. Lá eu vi um casal que, para progredir na vida espiritual, teve que abandoná-la e ir muito longe para poder nutrir-se, mas muito triste, porque o filho já jovem não queria sair daquele protocolo encantador. A cena mudou e fui até um grupo de pais com filhos. Pelo que vi, reconheci que eram pais que ensinavam em casa, escola em casa, homeschool. Disseram-me: fale com eles. Fiquei na frente deles e comecei a conversar com eles sobre o livro dos livros e a importância de seus filhos serem educados por ele. Também em uma mesa à minha frente estavam outros livros, e quando os olhei com atenção, pude ver que eram conselhos sobre regime alimentar e dizia: saúde, base. Mente, caráter e personalidade. Eu também vi o volume 1 e o volume 2 lá, e dizia: saúde em todas as direções. O lar adventista dizia:
economia doméstica. Patriarcas e profetas e reis, vi ali que dizia história, fundamento de fé. Também vi o livro Oração, que dizia oficina de vida. Conselhos sobre mordomia, também vi aquele livro ali e dizia economia de vida. Também vi o livro Fé e Obras, que dizia indústria da vida familiar. Eu também vi a verdade sobre os anjos. Este livro dizia a verdadeira história da ciência espiritual. Também vi o livro da edificação do caráter, santificação. A única coisa que levaremos para o céu, dizia uma placa perto dele. Eu também vi a história da redenção e dizia a real história, a da salvação. Elas foram apresentadas a mim naquela mesa, em uma extremidade dela, e na outra extremidade dizia livros para o professor, e estes eram orientação da criança, o lar cristão, educação, palavras de vida do grande professor, evangelismo, a voz e o seu uso correto, beneficência social. Também vi outro grupo ali naquela mesa e vi que dizia curso avançado. Lá eu vi esses livros, o desejado de todas as nações, a mensagem para os jovens, conselhos sobre saúde, serviço cristão, ciência do bom viver, mensagens seletas, volume 1, 2 e 3, também vi lá. Joias dos Testemunhos, volume 1, volume 2, volume 3. Eu vi como 2 ou 3 pais de toda aquela reunião se aproximaram daquela mesa simples, mas muito importante. Lá, eles escolheram esses livros de acordo com a idade de seus filhos e os levaram consigo. Os outros foram para as estantes forradas de livros que circundavam aquela enorme sala e escolheram entre todos de acordo com a série de seus filhos. Vi a diretora falar: não escute mais, avancem. Um homem aproximou-se da frente para falar e chamou a reflexão pelo que foi dito, mas eles o silenciaram com gritos e grande desprezo. Ele ficou muito triste e teve que se afastar, porque não queriam ouvi-lo e jogaram nele os livros daquela mesa. O cenário mudou. Fui levada para um campo. Era na montanha. Lá, vi pais com seus filhos, educando-os com a verdade real, e todos estavam sem estresse e felizes. Sua vida no campo era vigorosamente laboriosa, e cada dia terminavam com grande satisfação e gratidão ao Eterno. Eles haviam sido privados de todo o apoio terrenal, e sua vida era toda naquele lugar. Mas sua confiança em Deus e em seguir suas instruções os preparou para aquela hora, pois foram muito diligentes nisso. A cena mudou e eu vi a cidade. Era um caos de violência, tiros e sirenes por toda parte. E pude ver entre todos os pais que tinha visto na reunião onde estavam expostos o livro dos livros e o espírito de profecia, que eles rejeitaram. O sistema lhes tirou seus filhos e eles choraram amargamente. Eles tiveram, segundo eles, todos os benefícios, mas a infelicidade os cobriu. Foi-me dito para não lhes dizer nada, porque rejeitaram o conselho da real educação. O cenário mudou novamente e eu não via mais essa cidade em caos. E me foi dito: vá até os teus e diga a eles que muitos dormirão nesta hora e esperarão o seu Senhor nos ares. Mas aqueles que permanecerem na fé serão testados ao máximo. A hora é e é chegada em que somente a fé real, a morte ao eu, será sua única salvaguarda. O celeiro celestial está quase completo e outros
estão já dispostos para a colheita final. Estejais apercebidos, porque o tempo é muito curto. Apenas quem busca as coisas de cima será salvo. Aí eu despertei, amados irmãos, e me foi citado Colossenses capítulo 3 e capítulo 4. Queira Deus que possamos entender o que o Eterno quer nos deixar saber nesta hora. Avancemos em sua sabedoria e não na sabedoria dos homens, porque certamente a sabedoria de Deus é a que prevalecerá neste mundo e por toda a eternidade. Que o Senhor nos